No próximo capítulo da novela Mania de Você, Iberê tenta convencer Mavi a desistir da ideia de demolir a lona cultural e acabar com a comunidade ao seu redor. Com argumentos passionais, ele tenta fazê-la enxergar o impacto que suas ações terão sobre famílias inteiras e o patrimônio cultural local. Mavi, porém, se mantém firme, alegando que é uma oportunidade de modernizar a região e lucrar com o projeto. Enquanto isso, Luma descobre o plano de Mavi e não hesita em contar tudo a Viola, que, indignada, decide lutar para proteger a comunidade. Viola, com sua energia contagiante, se torna uma líder improvável, mobilizando os moradores a se oporem à desapropriação. Marcel e Rudá, mesmo com suas diferenças, unem forças contra Mavi, buscando formas de sabotar os avanços dele. Rudá, conhecido por sua criatividade, elabora estratégias enquanto Marcel, mais pragmático, busca apoio político. Paralelamente, Mércia confronta Nahum ao flagrá-lo em uma situação comprometedora com Moema. Você acha que ninguém percebe, Nahum? Que tipo de respeito pelo seu filho é esse? Ela o questiona, deixando claro que sua paciência está no limite. Nahum, pego de surpresa, tenta se justificar, mas Mércia não está disposta a ouvir. Em outro canto da comunidade, Marlete e Isis têm uma rara convergência de opiniões ao discutirem o casamento de Evelyn e Tomás. Apesar de tudo, eles se amam de verdade, comenta Marlete, ao que Isis, normalmente contrária, responde: concordo, mas espero que saibam lidar com os desafios que vêm pela frente. Enquanto isso, Berta comenta com Cirlei que está desconfiada da proximidade entre Lady e Zuleide. Tem algo estranho ali, mas não consigo colocar o dedo, diz Berta, deixando Cirlei curioso. Isis e Lady, temendo serem descobertas, tramam para se livrar de Marlete, que tem feito perguntas demais. Apesar das tensões, Viola consegue levar clientes para a birosca graças ao sucesso de sua comida, que conquista a todos com sabores autênticos e receitas tradicionais. No entanto, sua felicidade é abalada quando Marcel entrega uma carta da prefeitura notificando a desapropriação de seu imóvel para fins de utilidade pública. A notícia a deixa devastada, mas também mais determinada do que nunca a proteger sua terra e sua história. A comunidade se prepara para a batalha, unida por um sentimento de resistência, enquanto Mavi sente o cerco se fechar. O confronto promete ser inevitável e cheio de reviravoltas. O plano ousado e mirabolante de Fátima para criar para si um admirador secreto acaba se tornando um tiro pela culatra, trazendo consequências desastrosas para a sua vida em Mania de Você. Acreditando que poderia despertar a atenção e o interesse de Robson, seu marido, a partir de um pouco de ciúme saudável, ela não poderia prever que a reação dele seria ainda mais cruel do que ela jamais imaginara. Mordido de ciúme e tomado por sua habitual falta de empatia, Robson decide manipular a situação a seu favor, dando início a um jogo psicológico que deixará a autoestima de Fátima ainda mais abalada. A trama começa quando Fátima, movida por uma mistura de carência e desespero, decide arquitetar um plano junto com sua amiga Diana. As duas acreditam que, ao criar um admirador secreto para a mulher, Robson finalmente perceberia os pontos positivos da esposa e lhe daria o devido valor. Contudo, o que parecia uma estratégia inofensiva rapidamente se transforma em um pesadelo. O que Fátima e Diana não levaram em conta é que Robson, além de machista, é manipulador e não aceita ser contrariado ou desafiado em sua posição de autoridade dentro do casamento. O plano, no entanto, começa de forma inocente. Um buquê de flores chega à casa do casal, acompanhado de um cartão anônimo e misterioso. Robson é o primeiro a receber o presente, e ao invés de ficar intrigado ou curioso, sua reação imediata é de raiva e possessividade. Ele não enxerga no gesto uma oportunidade de repensar suas atitudes ou seu comportamento com Fátima. Ao contrário, sente-se ameaçado
e decide agir para retomar o controle da situação. Fátima, por outro lado, se mostra vulnerável desde o início. Sua insegurança é o único motivo capaz de explicar por que ela acredita no suposto admirador, mesmo sabendo que ele não existe. Afinal, foi ela própria quem idealizou a situação com a ajuda de Diana. No entanto, sua carência emocional e a constante desvalorização por parte de Robson fazem com que ela se agarre à ideia de que poderia, de alguma forma, atrair a atenção de outro homem. Essa ilusão, no entanto, será cruelmente desfeita. Robson, ao perceber o plano, decide assumir o papel do suposto admirador secreto. Ele começa a se comunicar com Fátima anonimamente, enviando mensagens que a fazem acreditar que alguém de fato a admira e valoriza. O machista, no entanto, tem outros planos em mente. Ele aproveita a situação para criar uma armadilha emocional para a esposa. O objetivo de Robson não é apenas expor a vulnerabilidade de Fátima, mas também humilhá-la de uma forma que a deixe ainda mais dependente dele. Depois de ganhar sua confiança, Robson sugere como admirador um encontro em um restaurante. A iludida Fátima, empolgada com a possibilidade de finalmente se sentir desejada, se arruma como há muito tempo não fazia. Ela escolhe seu melhor vestido, passa horas se maquiando e sai de casa com um misto de ansiedade e esperança. Contudo, ao chegar ao local combinado, ela se depara com o vazio. O homem misterioso não aparece. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, escondido em um canto do restaurante, Robson observa tudo com um sorriso de satisfação cruel. Ele se diverte ao ver Fátima sentada sozinha, olhando para o relógio e tentando disfarçar a frustração diante dos olhares curiosos dos outros clientes. Para ele, a cena é uma espécie de vingança, por ela ter ousado arquitetar um plano sem consultá-lo. Ele não enxerga na esposa uma parceira ou igual, mas sim uma propriedade que precisa ser controlada. Quando finalmente percebe que foi enganada, Fátima se levanta da mesa, arrasada. Ela deixa o restaurante com a cabeça baixa, tentando conter as lágrimas. A humilhação é profunda, mas é o impacto emocional que mais pesa. Robson conseguiu atingir exatamente o que queria: abalar a confiança de Fátima e fazê-la sentir que jamais poderá ser valorizada por outro homem. O episódio deixa claro a dinâmica tóxica e abusiva que permeia o relacionamento do casal. Enquanto Fátima busca desesperadamente formas de ser notada e respeitada, Robson responde com manipulação e crueldade, reforçando a ideia de que ela não é capaz de viver sem ele. Para Fátima, o episódio no restaurante é mais do que uma humilhação pública. É uma prova dolorosa de que o homem que deveria ser seu parceiro é, na verdade, seu maior inimigo. Além disso, a situação expõe as raízes profundas da insegurança de Fátima. Ela é uma mulher que, ao longo dos anos, teve sua autoestima minada por um relacionamento desigual e marcado pelo desrespeito. Sua tentativa de criar um admirador secreto não é apenas um gesto de carência, mas também uma forma de resistência, ainda que inconsciente, contra a opressão que vive diariamente. No entanto, sua estratégia falha porque ela subestima a capacidade de Robson de transformar qualquer situação em uma oportunidade de exercer seu domínio. Diana, ao descobrir o desfecho do plano, tenta consolar a amiga. Mas nem mesmo o apoio da confidente é suficiente para apagar a sensação de fracasso que domina Fátima. Ela se encontra em um ponto de inflexão. Ou ela decide enfrentar Robson de uma vez por todas, ou continuará presa em um ciclo de manipulação e sofrimento. O desdobramento dessa trama promete ser intenso. Fátima, embora abalada, ainda guarda dentro de si uma força que pode surpreender até mesmo o cruel Robson. A questão é: será que ela conseguirá romper com as correntes emocionais que a mantêm ligada a ele? Ou continuará a viver à sombra de um homem que não enxerga seu verdadeiro valor?
Enquanto isso, o público acompanha com expectativa os próximos passos dessa história. A humilhação de Fátima no restaurante é apenas o início de um arco que promete explorar temas importantes, como a luta pela autoestima, o impacto dos relacionamentos abusivos e a importância de encontrar sua própria voz. Para Fátima, o caminho para a liberdade emocional pode ser longo, mas o primeiro passo já foi dado. Ela começa a enxergar que, para ser feliz, precisará enfrentar seus próprios medos e, principalmente, o homem que a mantém aprisionada. A história de Fátima é um retrato doloroso, mas importante, das complexidades dos relacionamentos abusivos e do impacto que a manipulação emocional pode ter na autoestima de uma pessoa. Sua tentativa de criar um admirador secreto revela não apenas sua carência, mas também um desejo de ser valorizada e reconhecida, algo que ela nunca encontrou em Robson. No entanto, o plano se volta contra ela, expondo ainda mais as dinâmicas tóxicas que permeiam seu casamento. A humilhação no restaurante marca um ponto de virada. Fátima pode continuar presa a essa relação destrutiva ou buscar forças para romper o ciclo de abuso e resgatar sua dignidade. O episódio, embora devastador, planta a semente de uma possível mudança. A partir daqui, ela terá que decidir se enfrentará seus medos e buscará sua liberdade emocional ou se permitirá que Robson continue a exercer seu controle cruel sobre sua vida. Essa jornada, embora cheia de desafios, promete ser transformadora. Para o público, a trajetória de Fátima é uma oportunidade de refletir sobre a importância da autoestima, da autonomia e de reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo. E para Fátima, talvez seja o início de uma caminhada rumo à redescoberta de si mesma e de sua força interior. O capítulo nos convida a refletir sobre como a autoestima, ou a falta dela, pode moldar nossas escolhas e influenciar nossas relações. Muitas vezes, a necessidade de validação externa nos leva a tomar atitudes desesperadas, como a criação de um admirador secreto no caso dela, na tentativa de preencher vazios deixados por anos de desvalorização e negligência emocional. Porém, essa busca por reconhecimento fora de nós mesmos frequentemente resulta em mais frustração e sofrimento. Além disso, o comportamento de Robson evidencia como o ciúme e a necessidade de controle podem ser mascarados como amor, quando, na verdade, são formas de dominação. Ele não vê Fátima como uma parceira, mas como uma propriedade, e sua crueldade em manipulá-la demonstra a toxicidade de relações baseadas em poder, e não em respeito mútuo. Por fim, a trajetória de Fátima nos lembra da importância de buscar nossa própria validação, de nos reconhecermos como merecedores de amor e respeito, sem depender da aprovação alheia. Sua jornada, por mais dolorosa que seja, é um alerta para todos que, como ela, estão presos em ciclos de manipulação e desvalorização. A mudança começa quando tomamos consciência de nosso valor e nos permitimos acreditar que merecemos mais. Mércia, encantada com o charme de Voney, começa a idealizar uma nova vida longe de Mavi. O fascínio que sente por ele a faz acreditar que talvez pudesse ser possível recomeçar, longe da constante tensão que vivia ao lado do filho. No entanto, o sonho de liberdade e felicidade começa a desmoronar quando Mavi, em um acesso de raiva, descobre os planos da mãe. Que papelão, hein? Você acha mesmo que aquele cara tá interessado em você? Ele só quer arrancar algum segredo sobre mim. Mavi explode, com os olhos cheios de desprezo. As palavras dele cortam como facas, e a humilhação é imensa. Mércia tenta se defender, a voz tremendo de indignação. Eu nunca faria isso, Mavi. Não se esqueça de que arrisquei minha vida para recuperar o pendrive da Luma e salvar sua pele. Ela tenta apelar para o que fez por ele, mas Mavi, em um ataque de raiva e desdém, responde de forma cruel. Pendrive esse que só caiu nas mãos dela por sua culpa, né? Agora, chega dessa palhaçada com Voney e não saia de casa sem me avisar.
Cada palavra sua é como um soco no estômago de Mércia. A dor da humilhação é grande, mas a gota d'água é quando Mavi dá ordens e limita a liberdade dela. Com o coração apertado e a cabeça cheia de revolta, Mércia sente que não pode mais viver sob aquele controle. Eu dediquei minha vida a você, Mavi, mas só recebo humilhação. Isso vai acabar agora. Você vai se arrepender de me tratar assim? Sua decisão está tomada. Já não tem mais espaço para o medo ou para as dúvidas. Mércia vai buscar uma solução que traga alívio e liberdade, nem que para isso precise arriscar tudo. Determinada, ela se dirige até a casa de Viola, que a recebe com uma expressão de desconfiança, o rancor evidente no olhar. "O que você quer aqui, Mércia? Já basta o que o seu filho tirou de mim", diz Viola, a voz carregada de mágoa. As palavras de Viola cortam, mas Mércia não hesita. Mércia, com uma expressão séria, surpreende. "Eu nunca fui contra você, Viola. Quero ajudar você e Rudá a ficarem longe de Mavi. Tenho algo que pode acabar com ele de uma vez por todas." Viola fica momentaneamente em silêncio. A guarda alta, mas a proposta de Mércia desperta uma curiosidade. A revelação do pendrive é como uma chave que abre uma porta para um novo caminho. "Este é o verdadeiro. Luma pensou que estava com ele, mas eu o troquei. Use isso contra Mavi." O peso da oferta é grande, e o rosto de Viola se contorce em um misto de surpresa e desconfiança. "Por que você está fazendo isso agora?" ela pergunta, a dúvida evidente em sua voz. Mércia, com um olhar determinado, desabafa, o peso da frustração estampado em seu rosto. "Mavi está louco, destruindo tudo e todos ao seu redor. Ele não vai parar enquanto não arruinar a vida de todos, inclusive a minha. Ele precisa ser parado." Com um suspiro pesado, Viola aceita o pendrive, compreendendo que, embora não confie plenamente em Mércia, aquilo poderia ser a única chance de derrotar Mavi de uma vez por todas. Viola, embora ainda profundamente desconfiada, decide analisar o conteúdo do pendrive antes de fazer qualquer movimento. "Se isso for mesmo a prova que pode derrubar Mavi, eu levo para a polícia ainda hoje", ela declara, sua voz cheia de determinação. No entanto, Mércia, que tem mais experiência com os métodos manipuladores de Mavi, a adverte com urgência. "Espere, não entregue ainda. Com isso, você pode recuperar sua carreira, reputação e tudo o que perdeu. A escolha é sua." As palavras de Mércia reverberam na mente de Viola, que sente o peso da decisão. Ela sabe que isso é uma chance única de reverter sua situação, mas o risco de confiar em Mércia ainda pesa sobre ela. Após refletir por alguns momentos, Viola decide seguir o conselho de Mércia e procura Luma. As duas, antes inimigas, agora se veem obrigadas a unir forças, unidas pelo desejo de derrubar Mavi de uma vez por todas. Luma, com a sabedoria de quem já foi manipulada, concorda imediatamente. "Esse plano pode realmente acabar com Mavi e nos dar justiça", ela diz, visivelmente aliviada ao perceber que finalmente encontrou alguém disposto a ajudá-la. Juntas, elas formulam uma estratégia. Viola voltará ao resort, fingindo aceitar as condições de Mavi, enquanto um evento com a imprensa será organizado para revelar a verdade oculta. Viola, com a decisão tomada, retorna ao resort, decidida a agir. Sua postura muda, agora mais cautelosa e calculista. Ela finge estar arrependida, querendo se reconciliar com Mavi, algo que ele aceita sem hesitar. Mavi, convencido de sua vitória, a recebe com um sorriso de superioridade. "Finalmente você entendeu quem está no controle", ele diz, a confiança transbordando em sua voz. Para ele, tudo está sob controle, sem perceber que está prestes a ser pego em sua própria armadilha. Enquanto isso, a preparação para o evento com a imprensa vai a todo vapor. A ideia é que a mídia seja atraída sob o pretexto de anunciar a retomada da parceria entre Viola e Mavi. No entanto, a verdadeira intenção é outra.
expor o vilão de maneira irrevogável e definitiva. Luma, que há tempos vem se preparando para esse momento, também entra em cena, pronta para desempenhar seu papel crucial na queda de Mavi. Ela sabe que sua colaboração será vital para dar credibilidade ao plano. Com todos os detalhes alinhados e os papéis de cada uma bem definidos, tudo está pronto para surpreender Mavi de forma épica. A tensão no ar é palpável, e as duas mulheres sabem que, ao final daquele dia, a verdade será revelada e Mavi não terá para onde fugir. O grande dia finalmente chega, e Viola e Luma, com o apoio de todas as pessoas que agora acreditam nelas, revelam toda a verdade diante da imprensa. As provas, cuidadosamente guardadas no pendrive, são exibidas para todos, e os jornalistas, boquiabertos, ficam sem palavras ao verem a profundidade da traição e corrupção de Mavi. O vilão, que antes se sentia intocável, tenta desesperadamente negar tudo o que é mostrado, mas seu jogo já está perdido. Isso é uma armação. Eu sou inocente! Grita Mavi, sua voz cheia de fúria e desespero, enquanto a pressão sobre ele aumenta. Nesse momento, a polícia chega ao local e o que parecia ser a última tentativa de Mavi de manipular a situação é interrompido. Ele é imediatamente preso e, em sua tentativa de fuga, sofre um grave acidente que muda tudo. Mavi, que sempre achou que controlava a situação, agora enfrenta uma dura realidade. O acidente o deixa paralisado. O impacto é forte e, diante da tragédia, Mércia, mesmo com todo o sofrimento e raiva que passou, toma uma decisão surpreendente. Ela escolhe ficar ao lado de seu filho nos últimos dias de sua liberdade. Ele fez escolhas terríveis, mas ainda é meu filho, diz ela, com o coração dividido entre o amor de mãe e o peso das escolhas erradas de Mavi. Enquanto a tragédia de Mavi se desenrola, a vida de Viola e Rudá segue por outro caminho, mais leve e repleto de esperanças renovadas. Eles celebram sua vitória, e o casamento dos dois é uma verdadeira festa de amor, um símbolo de que a justiça foi feita e que a felicidade, enfim, pode ser alcançada. Luma, agora completamente livre das sombras de Mavi, sente o peso da liberdade e a oportunidade de recomeçar sua vida. E é isso que ela faz. Encontra um novo amor e começa uma nova fase, cheia de possibilidades e sonhos realizados. O desfecho é um verdadeiro triunfo da justiça, onde as vítimas se reerguem e, finalmente, podem viver em paz. A narrativa que começou com manipulações e traições termina com a vitória do amor e da verdade. É o início de um novo capítulo para todos, marcado por recomeços e uma vida sem mais sombras de medo. A história de Mavi chega ao fim, mas a de Viola, Luma, Rudá e todos os outros só está começando. Iberê sempre foi o braço direito de Mavi, mesmo sendo tratado com desprezo e humilhação. Trabalhando para um dos homens mais poderosos e cruéis da história, Iberê enfrenta desafios diários. Mas nos próximos capítulos, a situação vai ficar insuportável. Mavi, frustrado por seus próprios fracassos, explode de raiva e desconta tudo no fiel funcionário. Durante uma briga acalorada, ele solta um dos comentários mais cruéis até agora. Você faz qualquer coisa por dinheiro porque, no fundo, ainda é um morto de fome como o resto do povo da comunidade. Essas palavras ferem Iberê profundamente, mas ele decide engolir o orgulho. Em vez de confrontar o patrão, ele resolve provar que é mais valioso do que Mavi imagina. Movido pelo desejo de reconquistar a confiança do chefe, Iberê decide investigar os boatos sobre seu irmão, Rudá, que está fugindo da polícia. Sua busca o leva de volta à comunidade onde cresceu, um lugar repleto de memórias e conexões que ele tentou apagar. Lá, ele segue os passos de sua tia Moema, que está indo para uma grande celebração no novo espaço cultural da região. Escondido entre as sombras, Iberê testemunha um momento inesperado. Seu irmão Rudá, no meio da festa, faz um pedido emocionante de casamento à amada Viola. O clima é de pura emoção.
Viola, com os olhos marejados, responde ao pedido. Eu pensava que meu sonho era ser uma chefe famosa e rica, mas percebi que nada disso importa sem você ao meu lado. A plateia explode em aplausos e alegria, mas Iberê, ainda oculto, está dividido. Ele registra o momento tirando fotos, já planejando usá-las para ganhar pontos com Mavi. Afinal, expor Rudá poderia ser o trunfo perfeito para reconquistar seu lugar. No entanto, Iberê não contava com a astúcia de Moema. Percebendo sua presença, ela o confronta de forma direta e incisiva. Você vai mesmo entregar seu irmão por uma camisa bonita ou um carro? Esse é seu sangue, Iberê. Você precisa se lembrar de quem você realmente é. As palavras de Moema atingem Iberê como uma bofetada. Será que ele terá coragem de trair sua própria família para satisfazer um homem que o trata como nada? Ou será esse o momento em que Iberê finalmente percebe que precisa mudar sua vida e reatar os laços com suas origens? Esses acontecimentos prometem mudar o rumo da história de Iberê, Rudá e até mesmo de Mavi. O que será que Iberê vai fazer? Ele seguirá os planos de Mavi ou ouvirá o conselho de Moema? Deixe aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer. Essas palavras são um divisor de águas para Iberê. Pela primeira vez, ele decide se afastar do ciclo de abusos e manipulações. Não só isso, ele também resolve fazer algo impensável: ajudar seu irmão. Iberê percebe que o que Mavi quer não é justiça, mas vingança, e que está na hora de proteger Rudá e encontrar uma forma de provar sua inocência. Agora, a história de Iberê toma um rumo decisivo. Ele sabe que Mavi, o homem que tem sido seu patrão e algoz, guarda todas as provas de seus crimes em um computador altamente protegido por senha. Como assistente de confiança, Iberê é o único que conhece a nova senha do sistema. E nesse momento, ele enxerga uma oportunidade única de fazer justiça. Com a determinação renovada e um plano ousado em mente, Iberê começa a traçar um caminho para derrubar Mavi e, ao mesmo tempo, proteger seu irmão Rudá. Ele não vai mais permitir que o vilão continue destruindo vidas sem sofrer as consequências de seus atos. Para Iberê, é hora de usar seu conhecimento contra o próprio chefe e, finalmente, mudar a maré a seu favor. Essa transformação de Iberê é um marco importante na novela. Ele não é mais o capacho de Mavi. Aquele homem que viveu à sombra do patrão, aceitando insultos e humilhações, agora se ergue como um protagonista na luta pela justiça. Com o apoio incondicional de Moema e a confiança em sua própria moralidade renovada, Iberê se compromete a expor os crimes de Mavi e, assim, restaurar a dignidade de sua família e da comunidade. Enquanto isso, Rudá e Viola continuam a sonhar com um futuro juntos, sem saber que Iberê, por mais que tenha se afastado de seu antigo papel, está disposto a fazer qualquer coisa para protegê-los. Eles seguem em frente com a esperança de que a vida pode finalmente lhes oferecer a felicidade que tanto merecem, mesmo que o caminho à frente ainda seja incerto. O destino dessa novela, assim, toma um rumo inesperado, onde a luta pela verdade, pela redenção e pelo amor é o fio condutor. Mostra que, mesmo diante das piores circunstâncias, sempre há espaço para mudança e transformação. A coragem de Iberê abre portas para um novo capítulo, onde justiça e redenção podem prevalecer, mudando o destino de todos os envolvidos. Será que Iberê conseguirá derrubar Mavi e restaurar a justiça? Como ele usará as provas contra seu chefe e protegerá a todos ao seu redor? E o que o futuro reserva para Rudá e Viola, agora que a verdade está prestes a vir à tona? O que achou dessa transformação de Iberê? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. No próximo capítulo da novela Mania de Você, Luma enfrenta Mavi com uma expressão séria. Eu não sei o paradeiro de Rudá. Ele desapareceu sem deixar pistas, afirma, tentando manter a calma. Mavi, no entanto, não esconde sua frustração e retruca.
Você sempre o protege, Luma. Não confio em uma palavra do que diz. Antes que a discussão se acirre ainda mais, Nahum intervém, olhando severamente para Mavi. Já chega, Mavi! Não é assim que se resolve nada. Pare de acusar sem provas e pense em como realmente ajudar. Enquanto isso, no resort, Hugo apresenta o ambiente a Yarley, que observa tudo com uma mistura de empolgação e nervosismo. Aceito o emprego de recepcionista, declara Yarley sorrindo. Hugo aperta sua mão com firmeza. Bem-vindo à equipe. Sei que você vai se sair muito bem. O novo emprego parece um recomeço para Yarley, que vê no resort a chance de reerguer sua vida. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Em outro ponto da história, Lady, sempre atenta às novidades, alerta Evelyn. Sua mãe está para chegar. É bom se preparar, porque ela não veio para passar despercebida. Evelyn, preocupada, franze o senho. Ela nunca perde a chance de causar impacto. Espero que não venha com mais surpresas desagradáveis. No meio desse turbilhão de emoções, Rudá e Viola finalmente se reencontram. Rudá, com olhos marejados, murmura. Viola, achei que nunca mais te veria. Viola, com sua habitual desatenção, sorri sem perceber a profundidade do momento. Você sumiu, Rudá. Estava apostando que tinha se metido em outra confusão. Mas, por trás do sorriso, ela sente um alívio imenso ao tê-lo de volta. Em meio a tantas mudanças e reencontros, os personagens seguem seus caminhos entrelaçados, encarando desafios e descobertas que prometem mudar o rumo de suas vidas. Voney começará a se envolver secretamente com duas mulheres, Mércia e Fátima, mas esses relacionamentos estarão longe de serem apenas paixões. Por trás de cada palavra e gesto, ele terá um plano maior e mais arriscado, que envolverá tanto as emoções delas quanto suas próprias ambições. O desfecho dessa trama será marcado por traições, dúvidas e revelações surpreendentes. Voney se aproximará de Mércia com charme e palavras cativantes. Ele a elogiará constantemente, destacando sua maturidade e experiência de vida, o que fará com que Mércia se sinta especial. No entanto, ela começará a perceber que ele insistirá em manter o relacionamento em segredo. Esse comportamento levantará suspeitas, e ela o confrontará, perguntando por que ele teme tanto que alguém os veja juntos. Voney, com sua habilidade de manipulação, dirá que teme que Mavi descubra sobre eles. Ele alegará estar preso em um esquema perigoso com Mavi, alguém com quem ele terá uma ligação obscura e que, segundo ele, não permitirá que ele viva em paz. Para tranquilizar Mércia, ele falará sobre seu sonho de fugir com ela, viajar o mundo e deixar tudo para trás. No entanto, Mércia começará a questionar se essas promessas são reais ou apenas mais um jogo de Voney. Ela ficará dividida entre confiar nele e seguir seus instintos, que começarão a alertá-la de que algo não está certo. Enquanto isso, Voney também estará mantendo um caso secreto com Fátima, uma mulher presa em um casamento infeliz com Robson. Ele usará as fragilidades de Fátima a seu favor, prometendo-lhe um futuro ao lado dele, longe do marido controlador. Haverá momentos de paixão intensa, como quando Voney invadirá a casa de Fátima enquanto Robson estiver fora. Ele a beijará e dirá que ela merece ser feliz, que não precisa continuar vivendo uma mentira. Fátima, embora atraída por Voney, hesitará. Ela sentirá que precisa resolver sua situação com Robson antes de dar qualquer passo definitivo. Voney prometerá esperar por ela, mas isso será apenas mais uma peça do jogo. Ele estará mais interessado em manter Fátima sob seu controle, enquanto utiliza sua relação com ela para outros objetivos que ainda não serão claros. Enquanto manipula Mércia e Fátima, Voney estará envolvido em algo muito maior com Mavi. Ele tentará usar Mércia como parte de seu plano para se livrar de Mavi, convencendo-a a cortar todos os laços com ele. Para Mércia, isso parecerá um ato de proteção e carinho,
mas na verdade será apenas mais um movimento estratégico de Voney para alcançar seus próprios objetivos. Fátima, por outro lado, começará a desconfiar das intenções de Voney. Conforme os encontros secretos continuarem, ela perceberá que ele evita dar respostas claras sobre o futuro. Essa desconfiança crescerá, especialmente quando ela começar a juntar as peças e perceber que ele pode estar mentindo para ambas as mulheres. Em algum momento, as mentiras de Voney começarão a se desdobrar de forma inesperada. Fátima ou Mércia descobrirão a duplicidade dele e, possivelmente, o envolvimento que ele terá com Mavi. A traição e a manipulação virão à tona, colocando Voney em uma posição insustentável. O desfecho dessa história será um reflexo das escolhas de Voney. Se ele persistir em sua ambição cega, poderá perder tudo: o amor verdadeiro, a confiança das pessoas ao seu redor e até mesmo sua liberdade. Contudo, a questão principal será se Voney, no meio de tantas mentiras, conseguirá enxergar o que realmente importa antes que seja tarde demais. O destino de Voney dependerá das escolhas que ele fará à medida que as consequências de suas ações começarem a se revelar. Sua habilidade de manipular situações e pessoas poderá mantê-lo no controle por um tempo, mas será inevitável que as peças de seu quebra-cabeça comecem a desmoronar. Mércia, que inicialmente se deixará levar pelas promessas de amor e liberdade, começará a perceber que as palavras de Voney não são acompanhadas por ações concretas. A ideia de viajar o mundo ao lado dele e escapar da influência de Mavi parecerá cada vez mais um sonho vazio. Para uma mulher tão experiente e perspicaz quanto Mércia, a desconfiança será suficiente para fazê-la investigar mais profundamente as verdadeiras intenções de Voney. Enquanto isso, Fátima, dividida entre a paixão por Voney e o desejo de se libertar de um casamento infeliz, começará a se questionar se realmente poderá confiar nele. Os momentos de carinho e as promessas de um futuro juntos serão confrontados pela crescente sensação de que ele esconde algo importante. Quando ela finalmente começar a conectar os pontos entre o comportamento de Voney e as suspeitas de Mércia, uma grande revelação poderá mudar completamente o rumo de sua vida. Porém, o verdadeiro trunfo dessa história estará em Mavi, a figura enigmática que Voney tenta manipular à distância. Enquanto ele se esforça para desestabilizá-la e afastá-la de Mércia, Mavi pode se mostrar muito mais poderosa e perceptiva do que ele imagina. O envolvimento de Voney em um esquema com ela talvez não seja tão unilateral quanto ele acredita, e Mavi pode ter seus próprios planos para lidar com o que ela perceberá como uma ameaça. À medida que suas mentiras e relacionamentos se entrelaçarem, Voney se verá encurralado por pessoas que antes considerava controláveis. Se Fátima e Mércia unirem forças para confrontá-lo, a máscara de sedutor e estrategista começará a cair. Ele poderá se ver diante de um confronto inevitável, onde será obrigado a admitir suas falhas, revelar suas intenções e possivelmente perder tudo o que tentou construir. Mas a maior questão será interna. Voney estará disposto a renunciar à sua ambição em troca de um amor verdadeiro ou continuará tentando manipular as pessoas ao seu redor até o último instante? Esse dilema será o ponto central de sua jornada. Se ele optar por seguir o caminho das mentiras, poderá se tornar um homem solitário, marcado por arrependimentos. Por outro lado, se decidir por uma redenção, ele poderá encontrar uma nova chance de reconstruir sua vida, ainda que perca as pessoas que mais valorizava no processo. O futuro de Mércia, Fátima e até mesmo Mavi estará intrinsecamente ligado às escolhas de Voney. No entanto, cada uma dessas mulheres também poderá tomar as rédeas de suas próprias vidas, recusando-se a ser uma peça no jogo dele. No fim, a trama de Voney será uma reflexão sobre as consequências de usar os sentimentos alheios como ferramentas para alcançar objetivos egoístas, mostrando que o preço de uma ambição desenfreada
pode ser alto demais. No próximo capítulo da novela Mania de Você, Nahum e Moema descobrem, após dias de buscas, que Rudá é mantido prisioneiro em um esconderijo afastado. A revelação vem após seguirem pistas deixadas por mensagens codificadas. Movidos pela urgência, os dois tentam libertá-lo, mas o plano dá errado, e os três acabam caindo em uma armadilha. A captura foi arquitetada por Mavi, que, determinada a manter o controle, os considera uma ameaça aos seus interesses. Enquanto isso, Volney aproveita o momento para se reaproximar de Mércia. Ele a convida para um jantar especial, com o intuito de conquistar sua confiança e talvez reacender antigos sentimentos. Mércia, embora relutante, aceita, movida pela curiosidade e pelo desejo de esclarecer pendências do passado. No escritório, Fátima recebe um belo buquê de flores, que chega de forma anônima. Robson, que passa por ali, observa o gesto com evidente incômodo. Ele disfarça, mas a cena o perturba, despertando um ciúme que ele luta para esconder. A atitude de Fátima, que mantém o remetente em segredo, só aumenta a tensão. Em outro ponto da cidade, Michelle é surpreendida por uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz aflita informa que Cristiano está em sérios apuros e precisa de um advogado com urgência. Preocupada, ela se vê dividida entre ajudar Cristiano e lidar com os desafios de sua própria vida. Em meio a tantas reviravoltas, Viola, que nunca foi considerada a mais confiável, surpreende a todos ao conseguir um emprego fixo. Embora orgulhosa de sua conquista, ela sabe que precisa provar sua competência e superar os preconceitos que sempre a seguiram. As tramas se entrelaçam em um jogo de interesses, emoções e revelações, enquanto Mavi segue manipulando as peças, ameaçando mudar o destino de todos. Hugo toma uma decisão inesperada, que acaba realizando indiretamente o grande sonho de Duh. Depois de muitas discussões com a filha Bruna sobre o relacionamento dela com Yarley, o empresário finalmente se convence a dar uma chance ao jovem, superando seu preconceito inicial. Hugo oferece um emprego a Yarley, que até então era visto como imaturo e despreocupado, especialmente no trato com sua mãe, Duh. Essa atitude marca uma virada importante na trama, pois não só mostra uma mudança de postura do empresário, como também dá a Yarley a oportunidade de provar que é capaz de ser responsável e trabalhador. Ele começa a atuar como recepcionista no resort Albacoa, um cargo que exige comprometimento e habilidades interpessoais. Para Duh, ver o filho finalmente conquistando um espaço no mercado de trabalho é motivo de grande orgulho. Ela sempre sonhou em vê-lo amadurecer, algo que parecia distante diante do comportamento rebelde do rapaz. A conquista de Yarley é especialmente simbólica, pois reflete o esforço e a dedicação que ela sempre teve como mãe e trabalhadora incansável. No entanto, Duh não consegue esconder uma ponta de dúvida. Será que Yarley está realmente pronto para essa responsabilidade? Ao mesmo tempo, Duh enfrenta outros desafios em sua vida pessoal. Seu marido, Edmilson, que há anos a explora emocional e financeiramente, se torna um obstáculo ainda maior quando ela decide tomar as rédeas de sua vida. Cansada de ser subjugada, Duh dá um passo ousado e compra a casa onde vive com Edmilson, colocando o imóvel em seu nome. Essa atitude firme demonstra a transformação da personagem, que agora está determinada a não mais aceitar abusos e a construir uma vida independente. Edmilson, por outro lado, tenta suavizar a situação com seu charme habitual, mas percebe que Duh não está mais disposta a ceder. A casa é minha agora, Edmilson, e eu só volto para cá quando você sair, declara ela, deixando claro que não haverá mais espaço para manipulações. Mesmo surpreso, ele tenta argumentar, mas a postura confiante de Duh o desarma completamente. Enquanto isso, Bruna, que sempre defendeu Yarley perante o pai, sente-se aliviada com a decisão de Hugo.
Para ela, o emprego é uma oportunidade para mostrar ao pai que Yarley não é o estereótipo que ele imaginava. Apesar das boas intenções, a jovem teme que o namorado possa cometer erros no novo trabalho e decepcionar Hugo, o que poderia abalar o relacionamento deles. No resort, Yarley enfrenta seus próprios desafios. Acostumado a uma vida de poucos compromissos, ele precisa se adaptar rapidamente às exigências do novo emprego. Logo nos primeiros dias, ele percebe que o trabalho como recepcionista é mais complicado do que imaginava, mas encontra motivação nas palavras de apoio de Du e Bruna. "Eu confio em você, filho. Mostre que é capaz", diz Du, emocionada ao vê-lo sair para o primeiro dia de trabalho. Além disso, a presença de Hugo no resort será um constante teste para Yarley. O empresário, ainda desconfiado, faz questão de observar de perto o desempenho do rapaz. Essa convivência forçada entre os dois gera momentos de tensão, mas também abre espaço para que eles se conheçam melhor e eventualmente se respeitem. Enquanto isso, Dan passa a ser um exemplo de força para outras mulheres na comunidade. Sua decisão de enfrentar Edmilson e priorizar sua própria felicidade inspira amigas e vizinhas que a parabenizam por sua coragem. "Você foi muito corajosa, Dan. Nem todas teriam essa força", comenta uma delas, reconhecendo a transformação da personagem. À medida que a trama avança, a evolução de Yarley no trabalho se torna um ponto de união entre ele e Hugo, que começa a enxergar o jovem sob uma nova perspectiva. Já Dan, mesmo enfrentando suas batalhas pessoais, sente que sua luta por um futuro melhor para a família está finalmente dando frutos. Essas mudanças marcam um novo capítulo em Mania de Você, em que personagens lutam para superar suas limitações e provar que é possível mudar o rumo de suas vidas, desde que haja determinação e coragem para enfrentar os desafios. A jornada de Dan, Yarley, Hugo e os outros personagens representa um retrato das complexidades familiares e dos desafios da superação pessoal. A transformação de Yarley, que passa de um jovem imaturo para alguém disposto a lutar pelo seu futuro, é a síntese de como a oportunidade certa, acompanhada de apoio e confiança, pode revelar o melhor de alguém. O emprego no resort Albacoa, oferecido por Hugo, não é apenas uma mudança na vida profissional de Yarley, mas também um símbolo de reconciliação e aceitação por parte do empresário. Mais do que dar uma chance ao namorado de sua filha, Hugo começa a rever seus próprios preconceitos e aprende a enxergar o potencial das pessoas além de suas falhas iniciais. Dan, por sua vez, emerge como uma mulher de força e determinação, finalmente colocando limites em um casamento tóxico e tomando controle de sua vida. Sua atitude em relação a Edmilson não é apenas um grito de liberdade, mas um exemplo para tantas outras mulheres que se encontram presas em relações desequilibradas. Sua coragem de comprar a casa e exigir que Edmilson saia é um marco de sua evolução, mostrando que, mesmo em situações difíceis, é possível recuperar a dignidade e traçar novos caminhos. Enquanto isso, Bruna e Hugo enfrentam suas próprias batalhas internas. Bruna tenta equilibrar o amor que sente por Yarley, com a pressão de provar ao pai que o namorado é digno de sua confiança. Já Hugo passa por uma desconstrução de seus valores rígidos e, pela primeira vez, começa a aceitar que nem tudo deve ser medido por padrões empresariais ou sociais. A relação de ambos com Yarley é um terreno fértil para conflitos, mas também para aprendizados e amadurecimento. A tensão no resort também revela nuances importantes. Yarley, apesar das dificuldades iniciais, prova a si mesmo e a todos ao seu redor que é capaz de encarar responsabilidades. Sua evolução no trabalho não apenas conquista a admiração de Hugo, mas também fortalece os laços com Bruna e aumenta o orgulho de Du, que sempre acreditou no potencial do filho. Cada pequena vitória de Yarley é uma conquista para toda a família,
pois reflete o esforço coletivo para superar preconceitos, traumas e limitações. Do, ao inspirar outras mulheres com sua força, torna-se mais do que uma personagem. Ela se transforma em um símbolo de resiliência. Sua trajetória de submissão à independência é um reflexo das lutas de tantas pessoas que, ao longo da vida, encontram coragem para dizer basta e buscar uma nova realidade. Além disso, sua relação com Earley exemplifica o amor incondicional de uma mãe, que mesmo diante de erros e decepções, nunca desiste de acreditar no melhor para seus filhos. Enquanto isso, Bruna e Hugo enfrentam suas próprias batalhas internas. Bruna tenta equilibrar o amor que sente por Earley com a pressão de provar ao pai que o namorado é digno de sua confiança. Já Hugo passa por uma desconstrução de seus valores rígidos e, pela primeira vez, começa a aceitar que nem tudo deve ser medido por padrões empresariais ou sociais. A relação de ambos com Earley é um terreno fértil para conflitos, mas também para aprendizados e amadurecimento. A tensão no resort também revela nuances importantes. Earley, apesar das dificuldades iniciais, prova a si mesmo e a todos ao seu redor que é capaz de encarar responsabilidades. Sua evolução no trabalho não apenas conquista a admiração de Hugo, mas também fortalece os laços com Bruna e aumenta o orgulho de Duh, que sempre acreditou no potencial do filho. Cada pequena vitória de Earley é uma conquista para toda a família, pois reflete o esforço coletivo para superar preconceitos, traumas e limitações. Duh, ao inspirar outras mulheres com sua força, torna-se mais do que uma personagem. Ela se transforma em um símbolo de resiliência. Sua trajetória de submissão à independência é um reflexo das lutas de tantas pessoas que, ao longo da vida, encontram coragem para dizer basta e buscar uma nova realidade.